Boa noite, igreja. Que a paz de Cristo Jesus reine em teu coração. Amém. Sejam bem-vindos à casa de Deus, seja bem-vindo à tua casa, como filho de Deus. Nós temos a grande honra de receber nessa noite o reverendo Hernanes Dias Lopes, que com carinho, amor, sempre atende ao nosso convite. Para nós ficamos honrados. Então, vamos recebê-lo aplaudindo a Cristo Jesus. Podem sentar, queridos. Para mim é sempre um privilégio retornar a essa querida igreja, estar com o pastor Flávio e desfrutar da acolhida tão calorosa de vocês. Eu quero ler com vocês 3 textos da Bíblia e eu peço que você abra sua Bíblia, por favor. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Está escrito o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto está em Lucas 17. Abra aí, por favor. Lucas 17, obrigado. Versos 3 a 5. Lucas 17, 3 a 5. Está escrito: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. O último texto, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Está escrito: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém. Eu quero então conversar com vocês sobre o tema perdão, a restauração dos relacionamentos. E quero trazer à memória de vocês um fato histórico extremamente sugestivo para introduzir esse tema. Vocês que acompanham a história devem se lembrar que no dia 7 de dezembro de 1941, Mitsu Fuchida comanda um ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor. Um ataque implacável, um ataque avassalador, que trouxe muitas mortes, muitos prejuízos. Era um domingo de manhã. A igreja americana estava reunida no templo em todos os estados. Isso provoca uma comoção nacional. E um soldado, chamado Jack the Chase, se propõe e se apresenta para atacar o Japão, mormente a cidade de Tóquio. E ele é enviado então, mas o seu avião é abatido, ele sobrevive,
ele é preso, ele é torturado, ele enfrenta todo tipo de tortura psicológica e física, inclusive escassez de pão. E quando ele está à míngua, prestes a morrer, por providência de Deus, vai dentro da sua cela um pedaço rasgado de um texto da Bíblia. E ele lê esse texto, e o coração dele é tocado, e ele é convertido a Cristo Jesus, lá naquela prisão japonesa. Por providência de Deus, ele sai da cadeia, convertido, volta à América, entra no Instituto Bíblico, se prepara para ser um missionário, com um propósito: voltar ao Japão, não para bombardear o Japão, mas para levar a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês se lembram que no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Curiosamente, Mitsu Fuchida, na véspera, estava na cidade de Hiroshima, no dia 7 de agosto, e ele sai de Hiroshima no dia 7 de agosto, e no dia 8 de agosto, a bomba atômica é despejada naquela cidade e destrói a cidade. Ele sobrevive. Mais tarde, então, Jack the Chase vai a Tóquio, no Japão, agora como missionário. Escreve um folheto com o seu testemunho de conversão. Distribui esse folheto em Tóquio, em larga escala. Por providência divina, um desses folhetos cai nas mãos de Mitsu Fuchida, o homem que comandou o ataque ao porto de Pearl Harbor. E lendo o testemunho de Jack the Chase, ele é convertido a Cristo. Os dois se encontram em Tóquio, agora como crentes, servos de Jesus Cristo, e ambos sobem a um palanque, sobem a um palco, e ali anunciam o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho da salvação, o Evangelho da restauração. Irmãos, só o Evangelho de Jesus produz um resultado assim. Hoje, eu quero tratar desse assunto com você, porque nenhum de nós está livre, imune desse problema. Um dos pregadores mais conhecidos do Brasil, há 20 anos, percorrendo a nação brasileira, pregando em todas as denominações evangélicas brasileiras, constatou e escreveu sobre isso. E esse pregador chamava-se Enéas Tonini, falecido há pouco tempo, com mais de 100 anos de idade. E ele disse que o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. Pastores feridos, líderes feridos, crentes feridos, casais feridos, filhos feridos, a mágoa. Eu pregava há alguns anos numa igreja em São Paulo. Curiosamente, aquela igreja era pastoreada por um grande evangelista. Ele estava há 4 anos na igreja sem ver conversões. E ele partilhava isso comigo com uma certa angústia na alma. No domingo de manhã nós fomos para a igreja. E naquela manhã eu preguei um sermão sobre perdão. O curioso foi que quando nós nos ajoelhamos em silêncio para orar, meditando na palavra que acabávamos de ouvir, o silêncio foi rompido. Quando nós abrimos os olhos, um fato inusitado estava acontecendo. 2 mulheres, líderes da igreja, uma sentada na frente, outra atrás, se entreolharam pelo corredor, e saíram correndo uma em direção da outra, e se atracaram, se abraçaram, e choraram alto, convulsivamente, pediram perdão uma para a outra, porque elas estavam há vários anos na mesma igreja, na liderança da igreja, magoadas e feridas uma com a outra.
O que eu achei magnífico é que no culto da noite, mais de 15 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Aquele pecado da mágoa estava como que sendo um obstáculo para o crescimento daquela igreja. Eu pregava, pastor Flávio, em Toronto, no Canadá, e quando eu terminei de pregar, era outro sermão, mas eu pregava sobre perdão também. Quando terminou o sermão, o pastor da igreja se dirige a um diácono que estava lá na porta e disse: meu irmão, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Na medida que o diácono avançava pelo corredor, o pastor foi expondo a sua mágoa, seu ressentimento, a sua dor, seus traumas com aquele diácono. Quando aquele diácono chegou no púlpito, os dois se abraçaram e choraram longamente, pedindo perdão um para o outro. Mas um fato aconteceu naquele dia, naquela manhã. Outros membros da igreja se entreolharam e corriam um na direção do outro para pedir perdão para o outro. E aquele templo se transforma numa sala de pranto, de dor, de lágrimas, de cura, de restauração através da terapia do perdão. Há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas machucadas. Eu pregava um dia aqui em São Paulo. Quando eu terminei de pregar, uma mulher se aproxima de mim, uma mulher dos seus 60 anos, levantou a manga da sua blusa e me mostrou uma grande cicatriz no seu braço. E ela me disse: o senhor está vendo essa cicatriz, pastor? Eu disse: estou vendo, sim. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. Mágoas, ressentimentos. Eu quero dizer para você que a mágoa separa casais. Há muitos divórcios hoje que aconteceram porque o marido não perdoou a esposa não perdoou o marido. A mágoa separa irmãos. A Bíblia fala de Esaú e Jacó, que ficaram 20 anos magoados um com o outro. A mágoa separa amigos. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé, mesmo sendo homens de Deus, tiveram uma desavença tal que não puderam caminhar juntos mais. A mágoa separa nações. Você vai a Israel hoje e há um muro entre Jerusalém e Belém, de tal maneira que os palestinos não podem passar daqui para lá e os judeus não podem passar de lá para cá. A mágoa é um pecado que está presente no nosso coração ainda hoje. E eu concordo com C.S. Lewis quando ele diz o seguinte: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Pregar um sermão sobre perdão não é difícil. Preparar um estudo bíblico sobre perdão não é difícil. Difícil é você perdoar alguém que machuca você, alguém que magoa você, alguém que fala mal de você, alguém que fere você, alguém que pisa no seu calcanhar. Por isso, irmãos, eu quero tratar nessa noite com vocês sobre este tema do perdão. E a primeira coisa que eu quero tratar está no texto de Colossenses. É a necessidade do perdão. Primeiro, nós devemos perdoar, diz o versículo 13, porque nós, em algumas circunstâncias da vida, temos motivo de queixa uns contra os outros. Irmãos, nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não temos uma família perfeita. Nós não temos um casamento perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Nós ferimos gente e gente nos fere. Nós magoamos pessoas e as pessoas nos magoam. Nós falhamos uns com os outros. Enquanto vivermos aqui, irmãos, nós precisaremos exercitar
perdão. Quem não perdoa não tem uma vida emocional saudável. Quem não perdoa não tem uma vida espiritual saudável. Não há cristianismo legítimo sem a prática do perdão, porque nós temos motivo de queixas uns contra os outros. Segundo lugar, nós devemos perdoar porque nós recebemos uma nova vida, irmãos. Olha comigo o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas no versículo 8 desse capítulo, ele diz: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Ou seja, nós vivíamos uma vida de ira, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de porfias, de ciúmes lá atrás, mas essa roupagem nós tiramos de nós nos despojamos e nós vestimos uma nova roupagem, nós recebemos uma nova vida, nós temos uma nova mente, nós temos um novo coração, nós temos agora um novo estilo de viver, que é o estilo de Cristo. Eu não posso me chamar de cristão e viver lá atrás, na velha vida, com a velha roupagem, com os velhos hábitos, com as velhas manias, com os velhos vícios, com as velhas mágoas e ressentimentos. Não dá para você dizer: eu sou um crente, mas eu estou magoado. Eu sou um crente, mas eu tenho ódio. Eu sou um crente, mas eu não perdoo. Não é possível isso. Terceiro, precisamos entender, queridos, que quando você é convertido a Cristo, você precisa demonstrar isso, não é com palavras apenas, é com atitudes. Eu vou lhes dar 3 exemplos. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus estava sendo crucificado, ele estava sendo zombado, ele estava sendo escarnecido. E no mesmo ato em que ele está sendo afrontado, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não apenas roga ao Pai para perdoar aquelas pessoas, mas sai em defesa delas e atenua-lhes a culpa. Eles não sabem o que fazem. Mas você pode argumentar: bom, mas Jesus é o próprio Deus, ele é perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou Jesus. Mas então vamos pensar em Estevão, que era um diácono da igreja. Ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo golpeado de morte, e no exato momento em que está sendo golpeado de morte, por pedradas assassinas, ele ora a Jesus e diz: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Mas deixa eu lhe dar um exemplo do Velho Testamento. Lembra de José, que foi injustiçado pelos seus irmãos, que foi vendido como um escravo, como uma mercadoria barata? Seus irmãos mentiram para o pai acerca dele, e guardaram essa mentira 22 anos. Pois bem, José resolve resolver isso no coração dele. De que maneira? Quando nasce o seu filho primogênito, ele bota o nome no menino de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Toda vez que José olhava para o seu filho primogênito, ele estava dizendo o seguinte: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Todo dia que ele chamava aquele menino, ele está dizendo: eu não guardo mágoa, eu não guardo mágoa, eu não guardo registros amargos, eu não guardo feridas abertas, eu esqueço, eu perdoo. Mas não basta falar, é preciso demonstrar. E como é que ele demonstra? Quando ele se revela aos seus irmãos e leva os seus irmãos para o Egito, ele dá a melhor terra do Egito para os seus irmãos. Não basta você dizer: eu não guardo mágoa do fulano, eu não guardo mágoa do Beltrano. Você precisa buscar de Deus uma oportunidade para abençoar a pessoa que um dia feriu você. Você paga o mal com o bem. Mas ainda, nós devemos perdoar, irmãos, porque nós fomos muito perdoados. Você é um crente?
Se você é um crente no Senhor Jesus, pode ter certeza, você foi perdoado. Não existe nenhum crente sobre a face da terra que não tenha sido perdoado. Ninguém vai entrar no céu a não ser que seja perdoado. E se você foi perdoado, você não tem opção, você precisa perdoar. De que maneira? Do mesmo jeito que Deus perdoou você, você precisa perdoar o outro. Então deixa eu ilustrar isso para você entender quão grande foi o perdão que você recebeu de Deus. Porque sabe qual um dos maiores problemas, e nós estávamos conversando agora há pouco isso no gabinete do pastor Flávio, sabe qual um dos maiores problemas da igreja evangélica brasileira? É que nós estamos achando que estamos muito bem na fita. Nós olhamos para a nossa fotografia e temos a síndrome de Laodiceia. Estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Eu bato palmas para mim mesmo. Eu me acho super legal. Eu me acho super crente. Eu me acho super espiritual. Eu acho até mesmo que Deus teve uma ideia muito legal de me amar, porque Deus foi brilhante quando me amou, porque eu mereço ser amado. Olha que coisa maravilhosa. Nada mais longe da verdade isso, irmãos. Deus não amou você e a mim pelos méritos que viu em nós. Deus amou a você e a mim apesar dos deméritos que nós temos. Deus amou você e a mim não é por causa daquilo que você e eu temos, é por causa de quem Deus é. A causa do amor de Deus por você e por mim não está em nós, está no próprio Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que Deus me amou quando eu era fraco, ímpio, inimigo e pecador. Agora, qual é o tamanho do perdão de Deus que você recebeu? Jesus conta uma parábola, chamada a parábola do credor incompassivo. E ele diz que um rei acertava contas com seus súditos, e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o rei mandou vender sua família. Aquele homem pediu misericórdia e disse: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Este homem perdoado encontra um conservo que lhe deve 100 denários, uma mixaria. E aí o conservo também não tinha com o que pagar. E pediu clemência, misericórdia. E aquele homem que fora perdoado de 10.000 talentos, disse: não tem paciência não, paga o que você me deve, senão eu te jogo na cadeia. Quando o rei soube dessa história, mandou chamar aquele homem. Ô servo mau e negligente, eu perdoei a você 10.000 talentos, e você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois agora você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. A parábola termina dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Agora preste atenção. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Jesus usou uma moeda que não é a minha. Eu não sei esse negócio de talento. O que é um talento? 10.000 talentos, o que significa isso? Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole, um exagero. Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. São 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo um cálculo essa semana, o grama do ouro está R$132. R$132. Sabe quanto representa isso então, 10.000 talentos hoje? Exatamente 46 bilhões de reais. Mas o que é 100 denários? Denário era o salário de um trabalhador.
durante um dia. Era 100 dias de serviço, 3 meses. Para um homem juntar 10 mil talentos na época, tinha que trabalhar 150 mil anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida é impagável. Impossível. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: mas por que Jesus conta uma parábola com uma cifra tão exagerada? Para revelar para você e para mim que a nossa dívida com Deus é impagável. E Deus nola perdoou completamente. Só que quem recebe um perdão de 46 bilhões não consegue perdoar alguém 100 denários. Sabe o que representa 100 denários em relação a 10 mil talentos? 100 denários são 600 mil vezes menos do que 10 mil talentos. Quem recebe um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que a Bíblia ensina? Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe o que significa isso? Você nunca pode dizer para alguém assim: eu não perdoo, eu não perdoo, o senhor não conhece a minha história, fui humilhado, fui machucado, fui ferido, fui injustiçado, fui pisado, fui deixado para trás. Pois a Bíblia diz que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. De que maneira Deus perdoou você? Completamente, de tudo, eternamente, para sempre. Deus pegou os seus pecados e os desfez como a névoa. Deus apagou as suas transgressões. Como o Oriente afasta-se do Ocidente, assim Deus afasta de você as suas transgressões. Deus jogou os seus pecados para trás das suas costas. Deus limpou os seus pecados com o sangue do seu Filho. Deus pegou os seus pecados e jogou nas profundezas do mar. E diz Corritembum que Deus ainda bota uma placa lá: é proibido pescar aqui. Então você nunca pode dizer assim: eu não perdoo. Não, não, não. Você não pode ser crente e ao mesmo tempo dizer isso. O perdão é uma necessidade. Agora, vamos olhar comigo um outro aspecto desse perdão. Nós devemos perdoar, sabe por quê? Porque se você não perdoar, sabe o que vai acontecer com você? Primeiro, você não vai poder orar. Não vai poder orar. Está escrito lá em Marcos capítulo 11, algo impressionante. No versículo de número 25 está escrito assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então vamos imaginar que você está lá na reunião de oração, lá na sua casa, no culto doméstico, lá na vigília de oração da igreja, lá na reunião de oração, lá no grupo familiar na sua casa, você está orando, falou: Senhor, me abençoa, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, Senhor, oh meu Deus, santifica o meu coração. Aí vem na sua mente assim: bom, você está magoado com fulano, mas você brigou com ciclano. Para, continua orando, mas não vai ser ouvida essa oração. Acerte primeiro, reconcilie primeiro, perdoe primeiro. Do contrário, você não consegue orar. Você já parou para perguntar por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Está lá em Jó 42:10. Porque os amigos de Jó, o que fizeram com ele? Chamaram ele de ladrão, chamaram-no de adúltero, chamaram-no de louco, falaram que ele tinha roubado dos órfãos e das viúvas. O que Jó faz? Se defende, se defende, se defende, se defende, se queixa, se queixa, se queixa. E quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Mágoa. Sabe o que Deus falou para Jó? Falou: Jó, você quer ser curado, meu filho? Você quer ser restaurado, meu filho? Pare de se defender, comece a interceder, porque você não consegue orar por alguém e ter mágoa dele ao mesmo tempo. Sabe o que a Bíblia diz?
que se você não viver a vida comum do lar, você, marido, suas orações são interrompidas. Olha que coisa impressionante. Marido casca grossa com a esposa, não tem vida de oração. Ele pode chorar no altar, mas se lá dentro de casa ele maltrata a esposa, se lá dentro de casa ele é grosso com a esposa, se lá dentro de casa ele não é sensível à sua esposa, a sua vida de oração está interrompida, diz a Bíblia. Quem não perdoa, sabe o que a Bíblia diz? Não pode adorar. O culto dela não tem valor para Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Lembra de Caim? Caim trouxe oferta para Deus, e a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e rejeitou a oferta de Caim. E quando você vai começar a perceber, Caim, o que tinha no coração? Ódio. Ele era do maligno. E Deus o exortou para ele largar aquele ódio para lá, e ele não se corrigiu. Deus não aceita o seu culto se primeiro Ele não aceita a sua vida. Foi isso que Jesus ensinou. Se você trouxer a oferta ao altar, te lembrar que tem alguma coisa contra alguém, alguma coisa com você, você deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferta. Se você não perdoar, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser perdoado. A Bíblia diz isso. Lá em Mateus 6,12, Jesus ensinou a gente a orar assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. Se você não perdoa, você está pedindo que Deus trate você do mesmo jeito. Mas se você não perdoa ainda, você vai adoecer fisicamente. Hoje a Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. É uma pessoa magoada, é uma pessoa amargurada, isso vai somatizando, isso vai acumulando, e daqui a pouquinho essa pessoa tem problema de pressão alta, daqui a pouquinho essa pessoa tem problema de ansiedade, daqui a pouquinho essa pessoa tem úlcera, daqui a pouquinho essa pessoa está desesperada, daqui a pouquinho essa pessoa está doente. Sabe o que diz Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Sabe o que significa isso? Há doenças que são chamadas doenças hamartiagênicas. Hamartia é a palavra grega para pecado. São doenças geradas pelo pecado não tratado. E quando você confessa o seu pecado para a pessoa contra quem você pecou, então a cura, não só para a sua alma, a cura também para o seu corpo. Mas se você não perdoa, diz a Bíblia, que você vai ser entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Você não tem paz. Irmãos, uma pessoa magoada não tem paz. Não tem maior insanidade do que guardar mágoa. Sabe por quê? Quando você guarda mágoa de alguém, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno pensando que é o outro quem vai morrer. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém te controla, te domina. Você chega em casa com fome, essa pessoa senta-se à mesa com você e tira seu apetite. Você chega em casa cansado, essa pessoa se deita do seu lado e se transforma no seu pesadelo. Você sai de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. Você fica num cabresto, você fica numa masmorra emocional. A única maneira de você ter saúde emocional é perdoando, assim como Deus em Cristo perdoou você. Mas vamos ao segundo texto. Vamos olhar Mateus 18 agora. Vamos pensar agora sobre a medida do perdão. A medida do perdão. Olha que Pedro faz uma pergunta para Jesus: até quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? E Pedro faz questão de não só fazer a pergunta, mas de dar uma alternativa. Até 7 vezes? Quase que esperando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é muito crente, você é muito espiritual. 7 é o número da perfeição. Aí Jesus responde para Pedro: não, Pedro, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7.
E preste atenção que Jesus não está falando de equação matemática aqui, de resultado numérico aqui. Não é até 490 vezes, não. Ele está dizendo que o perdão é ilimitado. Pense comigo, se Deus fizesse isso com você e comigo também. Te perdoo até aqui. Se você pecar de novo, você está frito. O que seria de nós? Se Deus botasse um limite, falou, até aqui eu te perdoo. Se você pecar daqui para lá, acabou. Estaríamos arruinados. O perdão é ilimitado. Você e eu somos desafiados a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E eu vou dizer para você que perdão não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Pastor Flávio, a dor mais aguda que eu já senti na vida, já senti muitas, foi no dia 2 de agosto de 1982, eu começava o meu pastorado em Bragança Paulista. E eu recebo um telefonema da minha terra, interior do Espírito Santo, que o meu irmão, acima de mim, eu sou o caçula, que acabara de fazer 27 anos no dia anterior, dia 1º de agosto, tinha sido assassinado pelo primo primeiro da sua mulher, com 11 golpes de faca, todos mortais. A notícia foi tão avassaladora para mim, que na hora que eu recebi, é como se eu tivesse tomado um soco no peito e perdi a voz. Mas me lembro que quando Deus me retornou o vigor, a primeira palavra que o próprio Deus pôs na minha boca foram essas: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso garantir a vocês que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão liberta, o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração, o perdão é a cura das emoções e dos relacionamentos. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme O Refúgio Secreto, lá no período da Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom. A família dela foi apanhada na Holanda, família de judeus, levada para o campo de concentração. Toda a família morreu, toda a família. E ela vai com a sua irmã Betsy para o campo de concentração. Torturas, trabalhos forçados, escassez de pão. E um dia Corrie ten Boom vê a sua irmã Betsy já fragilizada e doente, com trabalhos forçados, sendo surrada até a morte por um soldado nazista. A vingança vem com gosto de sangue na sua boca. Por providência divina, ela consegue sair do campo de concentração, e por providência divina, a guerra termina, e por providência divina, ela está livre. E agora começa a fazer conferências nas igrejas da Alemanha, o país opressor. E um dia ela está pregando. E quando ela está à porta cumprimentando as pessoas, ela vê na fila um senhor de cabelos grisalhos, com a face cheia de rugas, e ela identifica esse homem. Era o soldado nazista, que tinha torturado a sua irmã Betsy até a morte. Quando o homem se aproxima dela, estende a mão para ela, ela encolhe a mão, e diz que gosto de sangue vem à sua boca. E neste momento o Espírito de Deus segreda o coração dela. É hora de você exercitar
o mesmo perdão que Deus concedeu a você. Fique livre e deixe esse homem livre. E ela estende a mão e diz: eu sei quem é o Senhor, eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Fique livre, porque eu já estou livre. Este é o perdão, queridos. Este é o perdão que nós devemos dar. Mas eu quero concluir com o último texto, Lucas capítulo 17, versículos 3 a 5, você pode abrir aí. E Jesus está aqui nos ensinando alguns princípios, são os passos do perdão. E a primeira coisa que Jesus ensina sobre perdão é esta: acautelai-vos, seja cauteloso. Por que é necessário cautela, meus irmãos, quando se trata de perdão? Sabe por quê? É porque você lida com gente machucada, tem que ter tato, tem que ter jeito, tem que ter humildade. Não dá para conversar sobre perdão e ser arrogante. Você conhece gente que antes de pedir perdão ou de perdoar, machuca o outro? Olha, eu vou te perdoar porque eu sou muito crente, muito espiritual, cheio do Espírito Santo, e você é um crápula, mas eu vou perdoar você assim mesmo. Ué, mas que linguagem é essa? Que linguagem é essa? Que espírito é esse? Deixa eu dar um exemplo bíblico. Abra comigo lá em Gênesis 31. Gênesis 31. Esse texto aqui é um texto que um dia, senta na sua casa, quem sabe hoje à noite. Quem sabe hoje à noite. E dá uma lida, para você ver que coisa fantástica. O Jacó vai para a terra da família dele. Lá o Jacó conhece Raquel. Lá ele se casa, lá ele constitui família. E ele que tinha enganado o irmão, o pai, agora ele é enganado pelo sogro. Mas Deus o abençoa. Até então Jacó não era um homem convertido. E às vezes, pastor, quando eu falo de Jacó que enganou seu pai, que traiu seu irmão, que saiu de casa fugido, a gente pensa que ele era o quê? Um adolescente, não é? Você tem ideia de quantos anos tinha Jacó quando saiu de casa? Solteirão? Na barra da saia da mãe? Tem ideia? Jacó tinha 71 anos. Por que eu sei disso? Por que eu sei disso? Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. Quantos anos ele ficou em Padã Arã? 20 anos, certo? 20 anos. Portanto, quando ele volta e conhece a Deus como Deus da sua vida, e é convertido no Val de Jaboque, ele tem quantos anos? 71 com 20, dá quanto? 91 anos. Ele volta quando José nasceu, certo? Então ele tem 91 anos. Com quantos anos José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos? Quantos anos tinha José? Quantos anos? 17 anos. Então soma comigo aí. 91 com 17, dá quanto? 108 anos. 108 anos. Certo? 108 anos. José vai para o Egito. Ele fica 13 anos preso. Depois é levado a governador. Aí 7 anos de fartura. 13 mais 7 dá 20. Aí tem 2 anos de fome. 22 anos. É quando a família dele vai para o Egito. Então você tinha 108 anos. Com 22 dá quanto? 130 anos. Sabe quantos anos José ficou no Egito? 17 anos. Sabe com quantos anos ele morreu? 147 anos. Então, aquele garoto que vivia na barra da saia da mãe não era um garoto, era um homem de 71 anos de idade.
Aí ele vai para Padan-Aram, constitui família e volta, depois de muita complicação, porque o sogro dele não estava gostando mais dele, os cunhados dele falavam mal dele, e ele estava sendo explorado pelo sogro, e ele sai fugido com sua família, com seus rebanhos. O sogrão chama a família e vai no encalço dele para persegui-lo, e Deus barra o Labão, falou: não fala mal dele não, não faz nada contra ele não. Mas aí, diante dessa cena toda, lá pelas tantas, o Labão percebe que não tem jeito, vai fazer uma aliança. Então, veja comigo, 31, 43 de Gênesis. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança. Espera um pouquinho, o meu amigo Labão. Que negócio é esse? O Jacó está saindo com o que era dele, rebanho dele. Mas antes de fazer aliança, ele diz: o que tem aqui é meu, as filhas são minhas, os filhos são... Quero um pouquinho. Você entendeu o seu papel de avô? Você é avô, você não é pai dos meninos não, os netos são seus netos, não são seus filhos, não são a sua propriedade não, mas aqui tudo é meu, esse gado é meu, essas meninas são minhas, esses meninos netos são meus, tudo aqui é meu. Agora vamos fazer uma aliança? Ô varão, mas não dá, ué. O José precisou, o Jacó foi muito manso aqui, não foi não? Você conhece gente assim, que antes de querer fazer uma aliança com você, te arrebenta? Foi o que ele fez, foi o que ele fez. Então, se você quer resolver problemas de relacionamento, seja humilde, não vem jogando pedras, não vem massacrando o outro, não vem humilhando o outro, não vem esmagando o outro, seja cauteloso. Não foi assim que Jesus agiu com aquela mulher apanhada em flagrante adultério? Aquela mulher estava condenada pelo tribunal dos líderes religiosos, aquela mulher estava condenada pelo tribunal da religião, aquela mulher estava condenada pelo tribunal da lei, aquela mulher estava condenada pelo tribunal da consciência, e Jesus olha para aquela mulher já arrebentada pela circunstância e diz: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus foi firme com o pecado dela, e foi amável com ela para restaurá-la. Cautela. Segunda coisa, confronte com amor. Olha o verso 3 ainda, Lucas 17, 3. Se o teu irmão peca contra ti, repreende-o. Essa palavra repreende-o, na língua portuguesa tem uma ideia muito forte, mas na língua grega é uma ideia branda. Fica do lado, com uma espécie de um consolador. Converse, trate do assunto. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que toma a seguinte atitude: fui machucado, fui ferido, o outro machucou, falou mal, fez mal, etc e tal, vou deixar para lá, vou botar debaixo do tapete. E tem duas coisas perigosas aqui. Primeiro, o tempo não cura feridas, o tempo gangrena feridas. Dar tempo ao tempo não é perdão. Quer dois exemplos? Vamos pegar a família lá dos patriarcas. O Jacó ficou fora de casa 20 anos. Quando ele volta, 20 anos depois, a consciência dele está ainda perturbada com um problema com Esaú. Os irmãos de José, 22 anos depois, a consciência ainda estava pesada em relação ao que fizeram a José lá atrás, quando ele tinha 17 anos de idade. Tempo não cura feridas. Tempo não é sinônimo de perdão. Segundo, silêncio não é a voz do perdão. A pessoa te machucou, fez mal a você, falou mal de você, você se cala. Nem bem, nem mal. Isso não é perdão, não. Silêncio não é perdão. Silêncio não é perdão. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, vai lá, conversa com ele, abra o coração, trate do assunto. Não cubra a ferida, faça uma asepsia na ferida.
enfrente, não contorne, não se esconda. Mas preste atenção que este confronto deve ser feito com amor. Se alguém for repreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Se a pessoa se arrepender, diz o texto, em Lucas 17:3, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção numa coisa, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não. Você não encontra na Bíblia que o perdão de Deus é incondicional. Para que você seja perdoado, o que é necessário? Arrependimento. Deus só perdoa gente que se arrepende. Onde não tem arrependimento, não tem perdão. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas você pode perguntar assim, mas o que é perdão? A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E aí você responde para mim, pastor, esse é o meu problema. Perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. E eu pergunto a você, você não consegue mesmo? É mesmo? Você não consegue esquecer? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Quando a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou, a Bíblia não está dizendo que eu vou ter amnésia, que eu nunca mais vou me lembrar do problema, nunca mais. Não, isso não depende de você, porque a coisa vem na sua cabeça, você querendo ou não querendo, vem do mesmo jeito. Eu posso lhes garantir que eu me lembro do assassinato do meu irmão quase toda semana, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. É você dizer, essa dívida foi paga, eu não cobro mais essa dívida. Então quando Deus perdoa os seus pecados e deles não se lembra mais, o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, Deus não joga no seu rosto mais aquilo que já perdoou, Deus não cobra de você mais uma dívida que já perdoou, Deus não condena você mais por um pecado que Ele já perdoou. É assim que você deve perdoar. Todos vocês se lembram de um missionário chamado Jim Elliot, um mártir no Equador, morto a flechada pelos índios. Ele foi levar o evangelho para os índios e foi assassinado pelos índios. A sua esposa se preparou e voltou para a mesma tribo, onde seu marido foi flechado até a morte, para levar o evangelho para aqueles índios. Isso é perdão. Isso é perdão. Não é apenas você não retrucar o mal com o mal, é você vencer o mal com o bem. E Jim Elliot resume o espírito da sua alma, da sua ação missionária, quando escreveu uma frase lapidar. E a frase que ele escreveu é esta: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder.
Mas eu termino. O quarto ponto e último ponto que eu quero tratar com vocês são os predicados do perdão. Agora olhe, por favor, Lucas 17, versículo 4. Confira aí comigo, por gentileza. Lucas 17, versículo 4. E Jesus Cristo vai dizer o seguinte, preste atenção nisso: se por 7 vezes no dia, grife a expressão no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Eu nunca vi, pastor Flávio, nenhuma cena parecida. A pessoa chega, no café da manhã e te machuca. Antes do café da manhã terminar, ele falou, me perdoe, eu estava errado. 2 horas depois, ele vem e dá uma cutucada de novo. Aí daqui a pouquinho ele falou, desculpa, viu, eu estava errado, me perdoe. Antes do almoço, ele vai lá e te dá outra apunhalada nas costas. Aí daqui a pouquinho ele falou, você me perdoe, eu estava errado. 2 horas da tarde, ele chega de novo, dá uma bicuda na sua canela. Me desculpa, eu estava errado. Antes da janta, ele vai lá e puxa o seu tapete. Desculpa, viu, eu estava errado. Você chega e fala, meu filho, chega, né? Você está de brincadeira, não? O que Jesus narra aqui, irmãos, é uma cena proverbial. É um fato que não é comum e não vai acontecer, muito provavelmente. Ele conta um exagero, como contou o exagero dos 10 mil talentos, para dizer o seguinte: nunca você pode dizer para alguém, não, chega, agora eu não perdoo mais. Porque a Bíblia diz que você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Entenderam isso, irmãos? Esse perdão é ilimitado. Mas, pensa comigo no que Jesus vai dizer, no verso 4, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Isso implica restauração. Você conhece gente assim, eu perdoo, mas você para lá e eu para cá. Igual Davi fez com Absalão. Ele pode vir para Jerusalém, mas não quer ver a cara dele. Se você for frequentar a Catedral Evangélica de Sorocaba, eu vou para outra igreja, porque na mesma igreja eu não fico com você. Conhece gente assim? Isso não é perdão. Perdão implica em restauração. Já pensou se Deus fizesse isso comigo? Hernandes, eu te perdoo, mas a partir de hoje você para lá e eu para cá. Bom, estava arruinado, está perdido. Perdão implica em restauração. É o pródigo que chega, todo sujo, todo maltrapilho, e o pai corre, e o pai abraça, e o pai beija, e o pai dá anel, dá sandália, dá roupa nova, faz uma festa. Isso é perdão. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte: o perdão é transcendente. Olha o versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, então o Senhor aumenta-nos a fé, porque o Senhor pegou pesado demais. Não, Senhor, esse padrão está alto demais. Não, Senhor, não dá para nós não. Nós não temos capacidade para esse negócio não. O Senhor está falando um negócio aí que por nós mesmos, nós vamos fracassar. Então, Senhor, se é desse jeito e é mesmo, então o Senhor aumenta-nos a fé. Sabe o que significa isso? Você e eu precisamos da graça de Deus para perdoar.
Você não perdoa porque você é bonzinho, você não perdoa porque teve uma família assim maravilhosa, teve uma formação magnífica. Não, você só perdoa se a graça de Deus agir no seu coração. É uma obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Só Deus pode nos dar fé e nos dar capacidade para perdoar. Bom, termino aqui fazendo 4 aplicações, aliás, 4 aplicações práticas. Primeira, rejeite ideia de desforra, irmão. Você tem que resolver um problema. Conhece gente assim, você vai me pagar, a sua hora vai chegar, eu vou ficar atento. Deixa você. Conhece gente assim? Se você está a fim de resolver isso, filho, peça a Deus uma oportunidade de abençoar quem persegue você, de falar bem de quem fala mal de você, de pagar com o bem o mal que essa pessoa tem feito a você, e assim você amontoa brasas vivas na cabeça dela, e assim você vence o mal com o bem. Segunda coisa prática, tome a iniciativa para a solução do problema. Tem gente, não, eu que fui prejudicado, eu que fui humilhado, eu que sofri o problema, é ele ou ela que vai ter que vir e pedir perdão. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Então vamos pegar biblicamente. Quem falhou com quem? Deus falhou comigo, eu falhei com Deus? Eu falhei com Deus, certo? O que a Bíblia ensina? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que a Bíblia está me dizendo aqui? O ofendido procura o ofensor. Estão entendendo isso, irmãos? Eu tenho que perdoar como Deus em Cristo me perdoou. Então a resultado é essa. Então o Senhor aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Terceira aplicação prática. Não envolva outras pessoas. Eu estou aqui com um problema com o José. Eu chego para o Antônio e digo, Antônio, eu estou muito chateado com o José, porque o José prontou comigo, cara. O José me apunhalou pelas costas, puxou meu tapete. O José é um crápula, viu, José? Antônio, se eu fosse você, fugia do José. Não envolva outras pessoas. Não crie motivo de fofoca na igreja com o problema que você tem especificamente com alguém. Resolva esse problema lá com ela, sem envolver outras pessoas da igreja. Não jogue uma pessoa contra outra na igreja. Não solte um saco de penas do alto de uma montanha que você não vai poder recolher depois. Finalmente, não exija justiça, exerça misericórdia. Porque você só perdoa alguém que fez mal para você. Tem um cântico que a gente canta nas igrejas aí para fora, eu te perdoo, irmão. Eu não lembro bem como é que, mas dentro da frase, eu te perdoo. E você, mas perdoar por quê? O que eu te fiz? Não fez nada, não, mas eu te perdoo. Não, então não faz sentido essa linguagem sua. Eu só perdoo você se você fez mal para mim. Se você não fez mal para mim, não preciso perdoar você. Então preste atenção nisso. Mesmo que a pessoa te feriu, e feriu, porque se não feriu, não se pede perdão. É porque ela te feriu mesmo, é porque ela te machucou mesmo, é porque ela falou mal de você mesmo, é porque ela prejudicou você mesmo, é porque você foi injustiçado mesmo, é porque você foi humilhado mesmo, é porque você enfrentou uma situação desgastante mesmo, é por isso mesmo que você não vai exigir justiça, porque justiça não é perdão, você vai exercer misericórdia. E com isso,
significa o seguinte: sofra, se preciso for, o dano. Se preciso for, sofra o dano. Porque é melhor você sofrer o dano e ter paz na alma e ter a bênção do eterno. Tem brigas, irmãos, que eu posso ganhar, mas ganhando eu perco. Foi o que Paulo ensinou para a igreja de Corinto. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês vão levar essa briga até o fim, para todo mundo sair machucado e todo mundo sair perdendo? Você gostaria de colocar essa questão na presença de Deus hoje? Se você falar para mim assim: ah, pastor, isso aí não valeu nada para mim, porque eu sou uma pessoa que nunca tive problema. Minha família é perfeita. Na minha casa não tem problema. Na minha família, sogra não briga com genro, genro não briga com sogro, pai não tem problema com filho, marido e mulher vivem numa perfeita paz, a vida inteira. Eu vou duvidar da sua honestidade. Nós temos problemas. Nós temos problemas. Se nós formos honestos, nós precisamos resolver esses problemas da maneira certa. Você quer fazer isso? Vamos orar por isso. Eu vou pedir o pastor Flávio para orar por nós. Vem cá, pastor. Peça ao nosso Deus que nos ajude a perdoar, a pedir perdão, a pedir graça a Deus para nos capacitar